Hoje, a gente vai mergulhar na história de um nome que, olha, tá cravado na alma da música brasileira. Orlando Silva. Se prepara porque essa é uma daquelas trajetórias que tem de tudo. Glória, uma queda trágica e, no fim, uma redenção que é inesquecível. E só para a gente começar já entendendo o tamanho da figura de quem estamos falando, a biografia dele abre com essa frase. Sem rodeios. Ele foi o maior cantor brasileiro de todos os tempos. É um começo bem forte, né? Bom, então vamos começar pela primeira fase da vida dele, que foi uma ascensão. Nossa, foi algo meteórico. É aqui que a gente vai entender como ele se tornou, muito rápido, o cantor das multidões. A jornada dele parece mesmo um roteiro de filme. Pensa só, o cara vem de uma infância pobre, chega a trabalhar como trocador de ônibus, até que um dia descobrem a voz dele e, de repente, ele vira o maior ídolo do rádio no país. E o mais impressionante, o mais maluco disso tudo, é a velocidade com que as coisas aconteceram. Com apenas 21 anos de idade, ele já era a maior estrela do rádio no Brasil. 21 anos. É difícil até de imaginar, né? Se a gente tivesse que escolher só uma palavra para descrever o efeito que ele tinha no público, seria essa aí: delírio. Era um fenômeno, uma verdadeira loucura. Cidades inteiras, como São Paulo, literalmente paravam para ouvir ele cantar. Era uma histeria em massa por onde ele passava. E essa história aqui ilustra bem a dimensão dessa fama. Uma vez, numa tarde de autógrafos, uma loja em São Paulo ficou tão, mas tão lotada de fãs que precisaram chamar a polícia. O relato do gerente da loja diz tudo. Toda São Paulo dentro de nossa loja. Imagina só a cena. Mas, como em toda grande história, sempre tem um ponto de virada, né? E para ele, essa virada dramática veio na forma de uma paixão avassaladora, que acabou se tornando a sua perdição. E aqui entra a personagem central desse capítulo, Zezé Fonseca. Ela era uma atriz de teatro e de rádio famosíssima na época, descrita como tendo uma beleza incomum e uma personalidade forte. E foi ela o alvo da paixão, assim, desenfreada do Orlando. E aqui a gente começa a entender por que a coisa foi tão explosiva. Olha só o choque de personalidades. De um lado, o Orlando, que era conhecido por ser doce, tímido, super amável com os fãs. Do outro, a Zezé, temperamental, ciumenta e orgulhosa. Era, literalmente, uma colisão de mundos. E o relacionamento deles era de uma intensidade que, olha, consumia tudo. A Zezé não só rasgava as cartas que as fãs mandavam para ele, ela chegava a cuspir nas cartas. E tem relatos de que ela cortava as unhas dele e guardava num vidro. As brigas do casal nos corredores da rádio eram famosas, todo mundo sabia. E aí que está o ponto crucial da história. Essa paixão toda tumultuada foi o gatilho. Foi o que empurrou o Orlando para uma espiral de dependência em tóxicos e bebida. E isso quase destruiu a carreira dele por completo. Isso nos leva, então, para um dos períodos mais sombrios da vida dele, os anos de silêncio. A fase em que a voz mais celebrada do Brasil, de repente, praticamente se calou. As consequências foram simplesmente devastadoras. Ele perdeu os contratos de exclusividade, teve um problema seríssimo nos dentes, paradentose, e foi obrigado a extrair todos eles. Imagina o que isso significa para um cantor, para o instrumento de trabalho dele. O resultado foi que ele sumiu dos estúdios, sumiu dos palcos. E este detalhe aqui é muito triste, mas ilustra bem o fundo do poço. O irmão dele, Edmundo, encontrava ele várias vezes desacordado em mesas de bares. E o pior, os amigos que bebiam com ele simplesmente iam embora e deixavam Orlando lá, sozinho com a conta para pagar. Mas a história do Orlando Silva não é só de queda. E essa é a beleza dela. É também uma história de resiliência. E agora a gente vai ver o capítulo da recuperação, da volta por cima. A volta do rei. O caminho de volta não foi nada fácil, mas foi marcado por 3 momentos-chave. Primeiro, ele conheceu a Lourdes, que viria a ser sua esposa, e deu para ele a estabilidade que ele tanto precisava. Segundo, uma reunião super tensa na Rádio Nacional para tentar reconquistar o espaço dele. E terceiro, a volta triunfal ao microfone, quando o público o recebeu de braços abertos. E naquela reunião na rádio, depois de ouvir um monte de críticas pesadas sobre o passado dele, o Orlando não se defendeu, não deu nenhuma desculpa. Com uma dignidade impressionante, ele só olhou para os diretores e perguntou: quando é que eu começo? Essa humildade conquistou todo mundo na mesma hora. E finalmente a gente chega no legado dele, naquilo que ficou para a história, o que o define, no fim das contas, como a voz eterna.
No fim da vida, aquele título que ele ganhou lá no auge da fama foi reafirmado do jeito mais comovente possível. O funeral dele não foi um simples enterro, foi descrito como o cortejo das multidões, uma massa de fãs empurrando o carro fúnebre pelas ruas, cantando as músicas dele. Foi a prova final do lugar que ele tinha no coração do povo. Mas, tecnicamente, o que tornava a voz dele tão especial? Os críticos eram unânimes. Falavam da respiração impecável, da afinação inigualável, da pronúncia perfeita. A conclusão era sempre a mesma. Era um dom. Um talento que nasceu pronto, que nunca precisou de estudo para ser aperfeiçoado. Mas talvez a melhor definição tenha vindo do próprio Orlando. Ele disse, com uma simplicidade genial: sou um romântico, um seresteiro, só cantei o amor e a beleza. É o meu legado para a posteridade. E é isso, né? A história de Orlando Silva, com esse talento divino, a fama avassaladora, a queda trágica e essa redenção que inspira a gente, nos deixa com uma reflexão. No fim das contas, depois de tudo isso, o que é que torna uma voz imortal?